Sejam bem-vindos, senhores, ao canal mais resiliente dessa plataforma. Resiliente aqui. Hoje a gente vai falar sobre os homens que não amavam as mulheres. Então vamos lá. Tarefa árdua aqui que poucas pessoas do meio masculinista se colocam a discutir, mas eu julgo necessário. Então o que acontece? Eu faço parte de alguns grupos no Telegram que se dizem Red Pill, que tem alguma relação com a machosfera ou manosfera, como você deseja chamar, e eu observo, e reduzi muito a minha participação, porque vejo que ali não há espaço para uma discussão, todo mundo já tem seu ponto, e eu, como sou uma pessoa mais aberta, eu consigo tancar ali posicionamentos que se contrapõem ao que eu acredito. Às vezes aprendo, às vezes desaprendo, às vezes fico mais inteligente, às vezes emburreço, mas estou ali aberto a entender e sair um pouco da minha bolha. Então esses grupos de Telegram, eles nos ajudam a sair da bolha, porque você termina convivendo com pessoas ali diferentes que você não conviveria no seu dia a dia normal, na sua rotina de casa, trabalho, casa, escola, ou casa e qualquer outra coisa que você faça, você vai estar ali tendo um certo convívio, entre aspas, com pessoas de outros estados, de outros países, e você vai conseguir captar aqui muita coisa. E uma coisa que eu observo e que já venho criticando é justamente a abordagem dos homens em relação às mulheres, porque isso revela muita coisa. Como eu já disse, eu até entenderia homens que seguem o seu próprio caminho. Entendo, acho que tem bons argumentos, mas eu começo a criticar quando esses homens tentam pregar uma mensagem de conversão ou tentam fazer com que outros homens tenham aderência às suas ideias compulsoriamente. Então não há outro espaço para outras formas de vida a não ser a deles. Então como é que é assim esse homem que segue o seu próprio caminho, se o único caminho que tem é o que eles dizem ser o correto? Então isso aí já deixa de funcionar para mim como algo racional e passa a ser algo quase que religioso, e religião é uma coisa que a maioria do pessoal que frequenta esse meio masculinista critica, porque é muito permeado por ateus, Ateus todinho? Sim, ateus todinho, mas são ateus. Até porque eles precisam ser ateus para validar o tipo de vida que levam, porque se não são ateus, se são crentes, seja lá o que for, eles vão ter que ter certos limites, certos freios por conta da religião, e é isso que eles não querem, E aí o que eu percebi e que me espanta, nesses grupos aí? E aí é algo que eu percebo que eu não tenho uma concepção fechada, mas eu vou falar o que eu acho que é. Eu vejo muito nesses tipos de grupo um posicionamento relacionado... não vou nem falar que é um posicionamento, porque não é uma coisa aberta, falada abertamente, mas eu vejo que, por exemplo, nesses grupos é muito comum a presença de homossexuais.
E é interessante observar isso porque, por exemplo, como eu convivo com pessoas de esquerda, homens de esquerda são, geralmente, na sua maioria, no privado, são pessoas extremamente preconceituosas em relação a homossexuais. Pasmem, mas é verdade. E aí você vê nesses grupos, né, que eu não estou falando nem qual é o posicionamento político desses grupos, mas que são grupos masculinistas, você começa a ver ali uma convivência amistosa com homossexuais. Isso me chamou a atenção. Outra coisa que é muito comum nesses meios são conversas relacionadas à relação sexual com homossexuais também, que é uma coisa muito conversada, muito falada e muito... Você tem muito cara que fala abertamente que já teve algum tipo de experiência homossexual, que já teve caso com homossexual. Então, é uma coisa muito aberta e muito tranquilamente falada ali nesses meios. Óbvio, tem uma zoação ou outra, mas é uma coisa que me espanta porque eu não vejo esse tipo de postura fora do meu masculinista. E aí levanta-se a hipótese do porquê que isso acontece, né? E aí eu cheguei a algumas conclusões que eu ainda estou refletindo, não tenho um posicionamento fechado em relação a isso, mas eu vejo que nesses grupos tem muita gente que se identifica com uma corrente mais libertária e, obviamente, que no libertarianismo você não vai ter ninguém enchendo o saco do outro por conta da sua vida sexual, né? Não vai ter isso. Como eu falei, é composto por muitos ateus, então, obviamente que não tem... São pessoas mais jovens do que eu, são pessoas que não tiveram uma formação religiosa, logo não tem nenhum tipo de freio e começa a enxergar que, qual o problema? Não tem problema, né? E por último, você tem a questão da misoginia mesmo, né? Porque o que a gente vê, obviamente que não é da parte de todos os homens que compõem esses grupos, mas você vê o tratamento, a maneira como eles se referem à mulher. Tem uma coisa que eu queria indicar para vocês, porque é uma coisa assim que quem está fora desse mundo acadêmico dificilmente vai ter acesso a isso. Mas uma coisa que, se vocês quiserem se aprofundar nessa questão, estudem, né, um campo da linguística chamado análise do discurso. Eu sei que muita gente vai falar assim, isso é coisa de esquerdista, não sei o quê. Não, é uma ferramenta que vai ajudar vocês a entenderem algumas coisas. Então, nós dizemos muitas coisas, às vezes, naqueles atos em que nós silenciamos ou simplesmente estamos falando alguma coisa e deixamos de falar outra, tá? Então, a gente, ao analisar o discurso das pessoas munidos da ferramenta adequada, nós começamos a entender muita coisa. E o que a gente percebe no discurso de muitos homens que se dizem red-pilados, que se dizem migtal, é que eles têm um ressentimento muito grande em relação às mulheres. Então, não é só uma questão de tipo assim, constatei uma realidade, vi que é inviável ter relacionamento, então eu vou seguir a minha vida da maneira que eu consigo, evitando ser prejudicado por mulheres. Não é uma fala desse tipo. É uma fala em que ela está carregada de ódio, carregada de generalizações e carregada de tentativas de autoconvencimento, porque muitas vezes o discurso desses caras é para convencer a si mesmo de que a mulher é isso ou aquilo, que eu não vou entrar nesse mérito aqui. Então, no momento, o que acontece? No momento em que você objetifica a mulher e você coloca
ao mesmo tempo em que você constata que não é possível mais, e nisso eu até concordo que é muito difícil hoje você ter um relacionamento sadio, mas aí é que tá, não é só pela mulher, é pelo homem também. A gente precisa fazer essa autocrítica. Porque, veja, muitas vezes a gente vê nesse tipo de grupo que a relação sexual é colocada como o centro da vida, o que não deveria ser. Talvez nem seja, mas no discurso, na fala, é assim que ela é colocada, como se tudo girasse em torno da relação sexual, e o que não deveria ser. E mesmo assim, mesmo os caras sendo escravocetas, ou seja, gastando muito dinheiro ou gastando muito tempo em conseguir relação sexual com mulheres, então isso aí já derruba até essa fala deles de que que nós somos red pill. Não são. Enquanto se você é um escravoceta, você só não é, você pode não ser uma angina, mas você é um escravoceta, você não é red pillado. Isso é coisa básica, pô. Isso é coisa básica. Qualquer um sabe, qualquer um que tem um pouco de convivência nesse meio masculinista sabe que o red pillado ele não pode ser escravoceta. Ele tem que ter o controle da libido dele. Ele tem que entender que ele não pode colocar a mulher em primeiro plano na sua vida. Ela vai estar no segundo, terceiro plano. Se ele decidir colocar uma mulher na sua vida. Caso contrário, não faz sentido. Uma vez que você reconhece que não há motivo para ter nenhum tipo de relação mais séria com a mulher, não tem porquê você ficar gastando rios e rios de dinheiro com algo que você acha que não vale a pena, e é mais ou menos aquela conversa, é mais ou menos aquela relação que o viciado tem com o tráfico, é a relação que o escravoceta tem com as mulheres. Eu falo as mulheres porque eles se relacionam com mulheres prostitutas, mas com outras mulheres também que não exercem esse tipo de profissão, mas no final das contas, quando se recebe dinheiro para praticar sexo, termina sendo prostituta também, né? Então esses caras têm esse tipo de relação do viciado com o tráfico, por quê? Porque é eles que financiam essa porra, né?